Do Mediterrâneo para o Brasil, uma das plantas mais antigas do planeta inicia uma nova história em outro território. As oliveiras foram adaptadas ao clima e ao solo brasileiro, resultando em um dos melhores azeites do mundo. Mesmo sem tradição no cultivo dessa planta, o país desenvolveu cultivares que produzem azeitonas diferenciadas. Vamos ver por que o azeite de oliva brasileiro é um dos menos ácidos do mundo. O segredo está na pesquisa, mas conta com um ingrediente especial: o clima tropical do país. Entenda como foram desenvolvidas as oliveiras e como é extraído o azeite do Brasil. A altitude deu a esta pequena cidade do sul de Minas Gerais a condição que as oliveiras precisavam para viver e produzir em um país tropical. Um verão quente e um inverno frio. O clima de Maria da Fé é semelhante ao de algumas regiões da Europa que produzem azeitona, especialmente o Mediterrâneo, local de origem das oliveiras. O clima do Mediterrâneo é caracterizado por ser um verão quente e seco e um inverno frio e úmido. E aqui nós temos essa condição bem semelhante, apesar de que aqui nós temos o frio justificado pela altitude, coisa que lá não é. A combinação de clima, solo e manejo de Maria da Fé resulta em um azeite de oliva diferenciado. Um produto com um sabor brasileiro que compete em qualidade com os melhores azeites do mundo. Nós recebemos aqui alguns especialistas na parte sensorial de azeite que puderam experimentar o azeite e conferiram que realmente o sabor do azeite produzido aqui é diferenciado quando comparado ao mesmo azeite produzido em outras regiões. O primeiro azeite de oliva brasileiro foi extraído em 2008. Nesta fazenda experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. Mas a história das oliveiras no Brasil começou no início do século passado. As primeiras mudas chegaram em Maria da Fé em 1905, trazidas por um imigrante português. As variedades eram adaptadas a Portugal, mas se deram bem no clima mineiro. O tempo passou e as árvores permaneceram na paisagem da cidade. Até hoje, estão nas principais ruas e praças de Maria da Fé. Nesta fazenda, são cultivados 15 mil pés de oliveiras. Mas, aqui, as plantas não são ornamentais. As árvores têm uma finalidade científica. As mais antigas, com 40 anos de idade, formam um banco genético que fornece material para pesquisas com novas cultivares. Os pesquisadores contam com 70 variedades para testar diferentes combinações. Destas, 30 são produtivas. As pesquisas se intensificaram a partir de 2004. Logo, a EPAMIG se transformou em referência nacional nos trabalhos com oliveiras. Atualmente, existem 8 cultivares comerciais no mercado, desenvolvidas pela empresa. As variedades são adaptadas a qualquer região do país que ofereça o clima adequado ao cultivo das oliveiras. As plantas, elas têm gemas, que essas gemas podem se diferenciar em um ramo ou uma flor. O que faz essa definição é justamente o frio. Quando há frio, essa gema diferencia em uma flor que vai dar origem a um fruto. Caso não tenha frio, ela vai apenas vegetar e essa gema vai dar origem a ramos e outros ramos e outros ramos. A partir das cultivares desenvolvidas pela EPAMIG, o plantio de oliveiras passou a ser feito em escala comercial no Brasil. Isabel e Ângela são sócias em uma plantação no município de Aiuruoca, no sul de Minas Gerais. Há 3 anos introduziram 5 mil pés de oliveiras. O Brasil importa 100% do azeite. Então é um mercado muito interessante. É um mercado certo. No Brasil, a história das oliveiras está apenas começando, mas tudo indica que o futuro é promissor. Apesar de não ter tradição no cultivo, o país está entre os maiores consumidores. O Brasil é o 3º consumidor de azeite de oliva do mundo. Em 2013, deve importar 70 mil toneladas do produto.
Mesmo sem a experiência de cultivo dos grandes produtores mundiais, como portugueses e espanhóis, os brasileiros se preparam para entrar no mercado com um produto de padrão superior. Vai ser muito bom botar um azeite puro e nosso aqui do Brasil na mão das pessoas, sabe? E saber da qualidade desse azeite. As primeiras safras de Isabel e Ângela foram pequenas, porque a planta só atinge o potencial produtivo a partir do 4º ano. Mas o azeite extraído até agora comprovou que a oliveira do Brasil é diferenciada. A pessoa que experimenta um azeite que é processado aqui, esse azeite extra virgem que a gente faz aqui, você nunca experimentou nada parecido. As produtoras mineiras têm mais um motivo para estarem empolgadas com a nova atividade. As oliveiras foram plantadas em uma área de pastagem degradada, que é produtiva. A gente está recuperando a terra, ao mesmo tempo que a gente está produzindo a azeitona e vai produzir o azeite. Então é uma plantação que ela cresce muito rápido, as árvores são muito bonitas. É uma plantação que emociona quando a gente chega nela, é uma coisa empolgante. O trabalho inovador dos pesquisadores mineiros traz para o Novo Mundo a tradição de cultivar uma das plantas mais antigas do planeta. Originárias do Mediterrâneo, as oliveiras eram utilizadas pelo homem desde a pré-história. O azeite de oliva era empregado como combustível, medicamento e na alimentação. Em diferentes culturas, a oliveira é uma árvore cercada por misticismo e religiosidade. A planta está presente nas lendas da mitologia grega e romana e é citada inúmeras vezes na Bíblia. Na Grécia Antiga, os campeões dos Jogos Olímpicos eram coroados com ramos de oliveiras. A oliveira é considerada uma árvore sagrada, na Bíblia e tal. E é uma plantação muito bonita. Assim como no vinho, a terra e o clima transferem características exclusivas para o azeite. Em cada região do mundo, as oliveiras produzem frutos com sabor peculiar. Em Minas Gerais, não é diferente. As azeitonas daqui resultam em um azeite único, com o sabor da Serra da Mantiqueira. O cultivo das plantas, eles refletem na sua qualidade pelo clima onde elas estão plantadas. E aqui a Serra da Mantiqueira propicia que se produza um azeite com características específicas daqui da nossa região, que difere da região sul do país ou da Europa. Essas características sensoriais do azeite são avaliadas por especialistas, que se baseiam em critérios aceitos internacionalmente. O conjunto sensorial de um azeite, ele é vários fatores: amargor, picância, frutado, e isso daí, cada azeitona e cada local onde ela é produzida vai refletir de uma certa maneira. Não tem uma fórmula certa para isso. As avaliações realizadas nos azeites da Serra da Mantiqueira revelam um produto especial, capaz de conquistar paladares exigentes. Azeites bem frutados, alguns com um teor alto de amargor, de polifenol, outros com um teor de uma certa picância a níveis agradáveis, outros azeites bem suaves, e isso tudo o consumidor ele aprecia. Uma das principais vantagens do azeite brasileiro em relação ao produto importado é a proximidade com o consumidor. A azeitona oxida com muita facilidade. A oxidação aumenta a acidez do azeite, depreciando a qualidade do produto. Quanto mais curto o caminho entre a oliveira e a mesa, melhor. A azeitona, ela sofre uma oxidação muito rápida. A partir do momento que você colhe ela da planta, você ativa um relógio biológico que ela tem e ela já começa então a metabolizar várias substâncias e oxidar no próprio fruto, que isso, quando você passa por um processo de extração do azeite, ele é refletido no produto final. O longo trajeto percorrido pelo azeite ao redor do mundo facilitou o surgimento de uma prática devastadora para esse mercado. Segundo o Conselho Oleícola Internacional, 80% dos azeites de oliva comercializados no mundo sofrem algum tipo de fraude. Fraude é uma coisa muito comum no mercado de azeite. A mais comum que se observa hoje é a adição de outros tipos de óleo menos nobre do que o óleo de oliva junto com o azeite.
Os produtores brasileiros acreditam que a garantia de qualidade é a maior vantagem do azeite nacional em relação ao importado. A história de adulterar o azeite é muito antiga. A gente não tem a história de adulterar o azeite. A gente vai produzir um azeite 100% extra virgem. E se for misturado, as pessoas vão saber que ele é misturado. O que nós temos de positivo aqui, que nós temos que explorar isso, é essa facilidade que nós temos de ter azeitonas aqui no Brasil e termos também uma unidade de extratora aqui. Então, o produtor, ele colhe e já processa. E isso, com certeza, tende a ser um azeite de melhor qualidade. A seguir, vamos ver como foram desenvolvidas as primeiras cultivares de oliveiras do Brasil. E ainda, vamos entender como é extraído o azeite de oliva brasileiro. Na fazenda experimental da EPAMIG, no município mineiro de Maria da Fé, foram desenvolvidas as primeiras cultivares de oliveiras do Brasil. Dos frutos é extraído um azeite de oliva diferenciado, com características únicas. É um azeite de excelente qualidade que não perde em nada para nenhum azeite de nenhum local do mundo. A oliveira, nativa do Mediterrâneo, foi adaptada ao clima tropical do país. As variedades criadas aqui estão sendo cultivadas em diferentes regiões, que oferece o clima adequado para esse tipo de planta: verão quente e inverno úmido. As plantas do Brasil apresentam um comportamento diferente das tradicionais plantações da Europa, por exemplo. Influenciadas pelo clima tropical, as árvores brasileiras são mais produtivas. Essas variedades brasileiras nós temos observado que são plantas que apresentam um certo crescimento vegetativo em função das temperaturas altas aqui do Brasil. Nosso solo ser mais fértil também vai refletir em plantas mais vigorosas. São plantas produtivas que produzem aí uma quantidade significativa de frutos e também um azeite peculiar, característicos dessas azeitonas. As oliveiras são pesquisadas neste campo experimental da EPAMIG em Maria da Fé desde 1947. Mas foi a partir de 2007 que as pesquisas deram um salto. Novas cultivares foram lançadas no mercado, acompanhadas de um pacote completo de tecnologias relacionadas ao manejo das plantas e à extração do óleo. Com 8 cultivares registradas no Ministério da Agricultura, a EPAMIG oferece plantas com aptidão para a produção de azeitonas em conserva, azeite ou as duas finalidades. Eu acredito que à medida que os plantios forem aumentando e as plantas forem aumentando também a sua capacidade produtiva, o Brasil vai aumentar a sua produção. E isso tende a diminuir um pouco as importações e tende então a ter um produto nacional no mercado, disponível a todo tipo de consumidor. As pesquisas começaram com variedades trazidas de países como Espanha, Portugal e Grécia. O desafio dos pesquisadores era adaptar uma planta milenar ao clima do Brasil. O primeiro passo foi verificar quais variedades seriam capazes de sobreviver e produzir aqui. Mas não era só isso. Era preciso criar cultivares novas, com cruzamentos e melhoramento genético. Esse processo, além de tornar essas plantas adaptadas às nossas condições, esses pesquisadores então fizeram trabalhos de melhoramento genético com essas cultivares trazidas. Fizeram cruzamentos induzidos e cruzamentos espontâneos. Então nós tínhamos uma planta mãe conhecida e a doadora de pólen, uma planta desconhecida. A gente não sabia quem doou aquele pólen. Esses frutos foram colhidos, foram multiplicados e deram origem a novas variedades. Essas variedades foram plantadas, foram avaliadas por gerações e algumas dessas variedades perceberam que eram positivas, que tinham características adaptáveis aqui para nossas condições. Ao mesmo tempo em que desenvolviam cultivares, os pesquisadores estudavam modelos de propagação de mudas. Em 2006, a EPAMIG trouxe da Espanha o sistema de produção em 3 fases. Na primeira, é feito o enraizamento dentro dessas estufas. As raízes se formam a partir de pequenas estacas, obtidas no campo. Os pedaços de galhos passam por um tratamento com hormônios que estimulam o enraizamento.
O segundo passo é a aclimatização. As mudas passam por uma transição nessas áreas cobertas durante 30 dias. A última etapa é a finalização. As plantas ficam nesse canteiro irrigado, expostas ao sol, até atingirem 1 metro de altura. Quando chegam a esse tamanho, estão prontas para serem transplantadas na plantação comercial. A Epamig tem capacidade para produzir 50 mil mudas de oliveiras por ano. Alessandro é o responsável pela produção experimental em 113 hectares da Epamig, em Maria da Fé. Quando acompanhou a primeira colheita de azeitonas, mudou o conceito que tinha sobre o cultivo de oliveiras no Brasil. No começo, para ser bastante sincero, não acreditava, né? Mas depois que eu pude viver aquilo ali, eu fiquei bastante encantado. A gente consome o azeite no vidrinho lá e depois vim aqui participar de toda a produção, desde o plantio até a colheita, até a extração. Para mim foi um sentimento assim bem bacana. Uma das funções de Alessandro é cuidar para que as azeitonas sejam colhidas no momento certo, garantindo o melhor azeite. O segredo está no ponto de maturação. Os frutos devem estar verdes, com pequenas manchas roxas. Existe um ponto ideal de maturação para que o azeite mantenha todas as propriedades que essas propriedades fazem tão bem para a saúde, né? A colheita é manual para evitar danos nas azeitonas. Qualquer machucado nos frutos eleva a oxidação, comprometendo a qualidade do azeite. A gente tem todo um cuidado da colheita. Colher cada variedade de oliveira, não misturar variedades, para ter um azeite diferenciado, né? Quem trabalha com as oliveiras fica encantado com a história e a tradição existentes por trás dessa cultura. A história tão bonita da oliveira, quantos mil anos o homem, desde a época de Cristo, né? Então é bastante gratificante, uma cultura nova para o Brasil. Além de desenvolver as tecnologias de produção das oliveiras do campo, os pesquisadores da Epamig estudaram o processo de extração do óleo. Nesta agroindústria, são processadas as azeitonas colhidas na fazenda da empresa e nos plantios comerciais da região. O processo inicia com a separação das folhas e resíduos. Em seguida, as azeitonas são transferidas para essa máquina. A primeira etapa é a lavagem. Depois, os frutos são triturados até formar essa massa verde. A máquina bate o material para facilitar a separação do azeite na centrífuga. Após a centrifugação, o óleo descansa por 48 horas, até acontecer a decantação. As partes sólidas ficam no fundo. Finalmente, o azeite é filtrado e envasado. A produção da Epamig ainda é muito pequena, diante do alto consumo brasileiro. Em 2012, foram processadas 25 toneladas de azeitonas, que resultaram em 3.200 litros de azeite. Em 2013, a previsão é triplicar essa quantidade. Já vem dando certo, né? Os resultados mostram isso, produtores investindo, o óleo já começou com a produção em escala maior, e a tendência é cada ano aumentar um pouco mais. Por ser produzido em pequena escala, o azeite de oliva brasileiro ainda tem um custo elevado para o consumidor. Uma garrafa de 250 mililitros é vendida por R$ 35. Esse azeite ainda é um azeite ainda em fase experimental, é um azeite produzido em pequena quantidade, em pequena escala, e isso daí vai refletir num preço mais elevado. Esse preço tende a baixar quando o Brasil tiver uma produção mais significativa. Além da escala de produção, outro fator justifica o valor elevado do azeite brasileiro: a qualidade. Além de ser considerado um produto diferenciado em função das análises sensoriais, o óleo atinge uma classificação superior nas avaliações das características químicas e físicas. A qualidade depende de uma soma de cuidados, que iniciam no cultivo e vão até o processamento. Acidez, índice de peróxido, que seria a oxidação do azeite,
iodo, refração, absorvância. É um conjunto de características físicas que vai determinar também uma qualidade do azeite. De acordo com os padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para ser classificado como extra virgem, o azeite de oliva deve apresentar acidez entre 0,3% e 0,8%. A acidez do azeite de oliva brasileiro é uma das mais baixas do mundo, 0,2%. Isso acontece principalmente pelo manejo na hora de colher e pela rapidez com que a azeitona é processada, evitando a oxidação. O tempo entre a colheita e o processamento não passa de 24 horas. Da mesma forma que se destaca pela qualidade química e física, o azeite de oliva brasileiro é reconhecido pelo sabor. Um atributo que não depende só da interferência do homem, é determinado pelo território. Essa é a identidade do Brasil em um produto milenar. Quando você prova um azeite puro, não só o gosto é uma loucura, ele tem gosto de fruta, como você sabe que os benefícios, né, do óleo de oliva estão realmente sendo realizados no seu físico, né? Isso é muito legal, né?